Salve, guerreiros! Sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Fabrício Benayon e nesta aula vamos fazer aquela nossa revisão final rumo à aprovação da Escola de Aprendizes Marinheiros. Meu amigo, chegou o momento. Então agora é aquela fase de você se acalmar, controlar os nervos, dar uma repassada de leve, ver ali os principais tópicos do edital, dar uma olhada nas fórmulas, sobretudo manter o foco. Ok? Então, essa é a nossa última aula. Espero aí que eu tenha ajudado vocês minimamente para a sua preparação, tá? Se você gostou aí do trabalho, deixe o seu curtir. Se você não é inscrito, inscreva-se, pois você sabe que isso ajuda bastante a manter aqui o trabalho. Falou? Desde já, eu quero agradecer a todos que participaram dessas aulas, deixaram aqui suas manifestações e desejo a todos uma excelente prova nesse domingo. Beleza? Então vamos lá, galera. Primeira questão já, ó, casca grossa, logaritmos. Meu amigo, caiu, né? Caiu. Então vamos lá, gente, seguinte. Sejam A, B, C e D números reais positivos. Faz que o log de A na base B é igual a 5, o log de C na base B é igual a 2 e o log de D também na base B é igual a 3. O log da expressão, o valor da expressão log de A ao quadrado B à quinta sobre D ao cubo na base C, então note que aqui a base é C, é igual a... Gente, então é o seguinte, problemas envolvendo logaritmos, em geral, você tem que aplicar as propriedades dos logaritmos. Então, de cara aqui, eu já vou aplicar uma propriedade que é o log do quociente. Então, log de A ao quadrado B à quinta sobre D ao cubo pode ser expresso como log de A ao quadrado B à quinta na base C menos o log de D ao cubo na base C. Beleza? Log do quociente, log de A sobre B, log de A menos o log de B. Beleza? E isso aqui pode ser também escrito na seguinte, isso aqui é o log do produto, tá? A ao quadrado vezes B à quinta. E aí você transforma na soma. Então vai ficar o log de A ao quadrado na base C mais log de B à quinta também na base C menos o log de D ao cubo na base C. Beleza? Então, já aplicamos duas propriedades. E agora, vamos aplicar uma terceira propriedade. Aquela em que o expoente está aqui, né, do logaritmando, passa à frente do logaritmo multiplicando. Então, isso aqui vai ficar assim, ó. 2 log de A na base C mais 5 log de B na base C menos 3 log de D na base C. E agora a gente chega no seguinte momento. Bom, as informações que eu tenho são sobre os logaritmos na base B. E aqui a expressão está na base C. Portanto, vamos ter que efetuar uma mudança de base. Então, observe o seguinte. Log de A na base C, eu vou escrever na base B. Como é que eu faço isso, gente? Seguinte, ó, log de A na base C. Quero passar para a base B. Então, vai ficar assim, ó, log de A na nova base, que é a base B, sobre o log da base antiga, C, na nova base B. É assim que a gente transforma, a gente efetua a mudança de base. Mas observe o seguinte, log de A na base B é 5. Ali, é dado do problema. E log de C na base B é 2. Então, ó, já obtive o log de A na base C, 5 meios. Então, vai ficar assim, ó, 2 vezes 5 meios. E aí, eu vou efetuar o mesmo raciocínio para os outros termos. Então, ó, log de B na base C. Quero mudar para a base B. Log de B na base B sobre log de C na base B. Aqui, ó, propriedade. Log de B na base B é igual a 1. Toda vez que eu logaritmando e a base do logaritmo são iguais,
o logaritmo é igual a 1. Log de C na base B, tá lá, é 2, tá? Tá aqui, ó. Bom? Então, vai ficar mais 5 vezes meio. E, por fim, ainda tem aqui o log de D na base C. Então, observe que é uma questão que fala praticamente todas as propriedades aí dos logaritmos, pelo menos as mais importantes, ok? Então, ó, transformando log de D na base B sobre log de C na base B. Então, log de D na base B vale 3 sobre 2 aqui, porque log de C na base B, ele diz lá. Então, agora vai ficar aqui 3 vezes 3 meios. E agora, vamos fazer continha, né? Tranquilo, ó. Aqui poderia simplificar, mas observe que os denominadores já estão iguais, então eu só vou multiplicar. Vai ficar assim, ó. 2 vezes 5 dá 10 meios. E mais 5 meios. Ele menos 3 vezes 3 dá 9, 9. Então, 10 mais 5 dá 15, 15 menos 9 dá 6, 6 dividido por 2 dá 3, e 3 está aqui, ó, o item C da questão. Beleza, gente? Ó, para começar logo, chapa quente, questãozinha de logaritmo. E olha, totalmente possível. Se você for observar lá no ano passado, a gente teve questões de logaritmos, tá? Então, fiquem atentos a esse tipo de questão, tá bom? Deem uma repassada nas propriedades, beleza? Ó, fechou aqui, ó, beleza? Ó, mudança de base, log do quociente, log do produto, log aqui da potência, aplica ali o famoso peteleco, e aí encontramos o valor desejado. Questãozinha legal, né? Maravilha, gente, ó. Segunda questão, sejam as matrizes A, B e C. Se AB é igual a C, ele quer o valor de x mais y mais z. Então, vamos montar isso aqui, ó. A vezes B, gente, ó, vai ficar assim, 1 menos 1, 2, 1, 1, beleza. Vezes aí a matriz coluna x, y, z. Aí, gente, olha só, vamos lembrar. Como é que a gente multiplica duas matrizes? Primeiro, a gente tem que verificar se é possível efetuar esse produto. Lembra qual é a condição? A gente precisa observar o seguinte. Essa matriz é uma matriz 3 por 3. 3 linhas e 3 colunas. Essa matriz é uma matriz 3 por 1. 3 linhas e uma coluna. O número de colunas da primeira tem que ser igual ao número de linhas da segunda. E o resultado é sempre o número de linhas da primeira ou o número de colunas da segunda. Ou seja, o resultado da matriz aqui é uma matriz 3 por 1. E agora, vamos lembrar, como é que a gente multiplica duas matrizes? Ó, é sempre assim, linha por coluna. De que forma? Ó, primeiro vezes o primeiro, então fica assim, ó, 1 vezes x dá x. Aqui fica assim, ó, 1 vezes x. Aí você soma com um produto, ó, menos 1 vezes y, então dá menos y. 1 vezes z dá z. Então, esse é o resultado do primeiro elemento, tá? Ou seja, lembre-se, aqui vai ser uma matriz de 3 linhas e apenas uma coluna. Da mesma forma que essa matriz de coluna aqui, x, y, z. Beleza? Então, vai ficar aqui, ó, segunda linha, 2x mais 1 vezes y, beleza? Menos 3z. E, por fim, 1 vezes x, 1 vezes y, menos 1 vezes z. E aí ele diz que essa matriz é igual, não vou colocar aqui, ó, já não vou colocar os colchetes aqui, por quê? Porque você vai observar, nós já vamos cair num sistema, olha, com 3 equações e 3 incógnitas. Olha só. Maravilha. Então, ó, como é que eu vou resolver esse sistema? Já vou chamar a atenção de vocês o seguinte.
Olha para essa linha aqui e olha para essa outra linha aqui, a primeira e a terceira linhas. Se eu somar, olha o que acontece. Primeira com a terceira linha. Vou efetuar o seguinte, ó. Primeira mais a terceira linha. Olha o que acontece quando eu efetuo essa soma. X com x dá 2x. Menos y mais y dá 0. Z somado com menos z dá 0. 0 somado com menos 4 dá menos 4. De cara, meu amigo, o que a gente encontra? Que x vale menos 2. Olha que lindo. Que maravilha. Simplificou rápido, né? Aí, olha só. Substituindo, por exemplo, o x na primeira equação, fica aqui menos 2, vem para cá, fica mais 2. Então, ó, menos y mais z é igual a 2, né? Por quê? Porque aqui era menos 2, ficou para cá, 2 positivo. Beleza? Tranquilo? Fechou? E agora aqui, ó, fazendo a mesma coisa, o que acontece? Aqui fica 2 vezes menos 2, dá menos 4. Vem para cá, fica mais 4. E aí, ó, y menos 3z vai ser igual a menos 12 mais 4. Menos 12 mais 4 dá menos 8. Olha só, achei um sisteminha com duas equações e duas incógnitas. Efetuando aqui o método da adição, né? Ó, tá passando uma moto aqui fazendo barulho, peço desculpa. Ó, vai ficar menos 2z, né? Porque cancela aqui. Aqui z somado com menos 3z dá menos 2z. Isso aqui é igual a 2 menos 8 dá menos 6. E, portanto, z é igual a 3. Pronto, encontramos o valor de z, já temos o valor de x. Agora, para encontrar o valor de y, basta substituir em uma dessas equações. Observe aqui, ó, substituindo nessa equação aqui, gente, ó, eu tenho que menos y mais 3, que é o valor de z, é igual a 2, menos y, portanto, é igual a menos 1, porque fica 2 menos 3 dá menos 1, logo y é igual a... Maravilha. E o que ele quer? Ele quer a soma de x mais y mais z. Então, vamos somar aqui, ó. X mais y mais z será igual a menos 2 mais 1 mais 3. Que dá precisamente 3 mais 1 dá 4. 4 menos 2 dá 2. Resposta do exercício, letra E. Questão resolvida. Olha aí, galera, que interessante questãozinha. Relembrando aí os conceitos básicos da multiplicação entre duas matrizes. Beleza, gente? Show? Fechou aqui mais uma questão? Simbora, então? Bora. Questão de número 3. 10 pessoas, entre elas Gilberto e Laura, pretendem formar uma comissão com 4 membros escolhidos entre os 10. Olha só. Quantas comissões são possíveis se Gilberto e Laura podem ou não comparecer, mas nunca juntos na mesma comissão? Galera, falou em comissão, automaticamente, o que a gente tem que lembrar? Combinações simples, Então, a gente está diante de um problema de análise combinatória. Então, vamos lá? Como é que a gente vai pensar na estratégia desse exercício? Eu vou pensar assim, olha, vamos supor que não haja uma restrição. Ou seja, pode estar Gilberto e Laura formando, né, juntos na mesma comissão. Como é que eu contaria isso? Isso seria uma combinação simples de 10 elementos tomados 4 a 4. Correto? Eu tenho 10 pessoas, quero formar uma comissão com 4 pessoas. Lembrando que a ordem, né, se eu tenho as pessoas A, B, C e D, qualquer que seja a ordem dentre essas letras, você tem a mesma comissão. Então, nesse caso, você tem a confirmação, você está diante de uma combinação, tá? Então, como é que fica aqui? Ó? A combinação
de 10 tomados 4 a 4, isso é 10 fatorial sobre 4 fatorial vezes, aí aqui é 10 menos 4, é sempre assim, né? É 10 fatorial, 4 fatorial, e aqui multiplica por 10 menos 4, 6 fatorial. Como é que a gente resolve isso aqui? A gente desenvolve o maior no numerador, né? 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, trava no 6 fatorial, porque entre 4 e 6, o maior é o 6. Então, você trava no 6 sobre... Aí, 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2. Nunca não vou escrever. Vezes 6 fatorial. Então, note, ó, que aqui eu já cancelo direto, ó. 4 vezes 2 dá 8, cancelo com esse 8. 3 com 9 dá 3. Olha lá. 3 vezes 7, 21, vezes 10, 210. Então, o problema estaria resolvido se não houvesse essa restrição. Aí, como é que eu vou fazer agora? Deixa eu só beber uma água. Como é que eu vou fazer agora? Agora eu vou pensar assim, as comissões em que Gilberto e Laura estão. Eu vou colocar os dois já nessa comissão. O que acontece? Como são 4 vagas, restaram 2, porque Gilberto e Laura estão lá. E é claro que agora, como eu tirei, né, Laura e o Gilberto, que são 2 das 10 pessoas, restaram 8 pessoas. Então, o número de comissões em que o Gilberto e a Laura estão são exatamente uma combinação de 8 pessoas, porque eu tenho já separado essas 2 pessoas dentro da comissão, restaram 8, para 2 vagas. Então, eu vou contar de quantas maneiras eu posso selecionar 2 pessoas num grupo de 8. Observe também que a ordem pouco importa. Então, eu tenho uma combinação de 8, 2 a 2. Então, ó, 8 fatorial sobre 2 fatorial, 8 menos 2, 6. Então, fica 6 fatorial, tá bom? Cuidado que não é 8 fatorial menos 2 fatorial não, tá? É 8 menos 2 fatorial. Cuidado, né? Isso faz diferença. Então, é o seguinte, aqui é o mesmo esquema, ó. Vou desenvolver 8 vezes 7 vezes 6 fatorial sobre 2 fatorial, que é 2, vezes 6 fatorial. Cancelou aqui. 2 e 8. Aqui tem um problema crônico que os doguitos aqui da vizinhança são loucos, adoram ficar latindo. Sobretudo na hora que eu estou gravando as aulas. 4 vezes 7 dá 28. E agora o que eu faço? Pô, esse é o total. Esse é o número de comissões em que Laura e Gilberto estão. Basta descontar, né, filhão? Beleza. 210 menos 28 é o número de comissões em que eles não estão juntos. Perfeito? E isso dá 182, e 182 está aqui na letra A questão. Beleza? Gente, olha só, questão clássica envolvendo análise combinatória, tá? Formação de comissões, lembre-se, combinação, tá? Então, toda vez que a ordem, né, se põe ali no lugar da pessoa que está escolhendo as pessoas, tá? Então, por exemplo, se eu vou escolher para um cargo de presidente e vice-presidente, se eu coloco a pessoa A no cargo de presidência e a pessoa B no de vice-presidência, quando eu troco, é uma outra contagem. Então, você precisa contar, certo? Então, é um arranjo. Agora, se eu vou formar comissões, grupos, né? Comissões são grupos. O grupo formado pelas pessoas A e B. Né? Então, é AB e BA, tanto faz. E aí sim você tem a confirmação de que você precisa usar combinações. Beleza, guerreiro? Fechou. Mais uma questão, ó. Maravilha. Olha só. Questão de número 4. Para qualquer valor real de x, ao simplificar a expressão, então você tem 2 elevado a x mais 1, mais 2 elevado a x mais 2, sobre 2 elevado a menos x, menos 2 elevado a 1 menos x, obtemos. Bom, galera, cuidado para você não se emocionar e confundir as propriedades. Ah, multiplicação de potências de mesma base, repete a base, somos expoentes. Sim, perfeito, mas observe que aqui você está somando, né, guerreiro? Então, você não pode aplicar a propriedade da multiplicação de potências de mesma base. Então, o que eu vou fazer aqui?
Essa propriedade que nós acabamos de citar, ela vai aparecer aqui, porque observe que 2 elevado a x mais 1 pode ser escrito como 2 vezes 2 elevado a x. Espera aí, Fabrício, não entendi. Note que aqui o expoente é 1. Agora sim, ó, multiplicação de potências de mesma base. Repete a base, 2, e somos expoentes, x mais 1. Ah, Fabrício, então você está fazendo de trás para frente? Exatamente, guerreiro. Já enxergou. É isso aí. Ó, a mesma coisa aqui, olha que bonito. 2 elevado a x mais 2, eu vou escrever assim, ó, 2 ao quadrado vezes 2 elevado a x. Repete a base, somos expoentes, você chega aqui novamente. Feito. Embaixo, opa, é a diferença. Então, o que eu vou fazer? Repete a base, né, ó, e subtrai os expoentes, perdão, isso equivale à propriedade da divisão de potências de mesma base. Então, ó, 2 ao quadrado sobre 2 elevado a x. Cuidado que aqui a ordem é importante, né? Porque é esse expoente menos esse. 2 menos x. Beleza. Menos 2 elevado a 1, que eu não preciso escrever, sobre 2 elevado a x. Repete a base e subtrai os expoentes. Ó, 1 menos x retornou para lá. Beleza, gente? Então, ó, observe que aqui eu tenho 2 vezes 2 elevado a x mais 4 vezes 2 elevado a x. Imagine que esse 2 elevado a x é um y qualquer. Então, essa expressão é a seguinte, é 2y mais 4y. 2y mais 4y é igual a 6y, ou seja, isso aqui é 6 vezes 2 elevado a x. É, amigão. E embaixo, mesma coisa, ó, denominadores iguais. É isso, ó. Subtração de frações com o mesmo denominador. Efetua a subtração, ó. 4 menos 2 dá 2 sobre, e repete, né, o denominador. 2 elevado a x. Pronto. E agora, o que temos? Divisão de frações. Repete a primeira. Multiplica pelo inverso da segunda. Olha só. Que lindo. Que beleza, né? Tá vendo a beleza aqui, guerreiro? Olha aqui. Que lindo. 6 dividido por 2 dá 3. Então, isso aqui é a mesma coisa aqui. 3 vezes, olha só, 2 elevado a x vezes 2 elevado a x. Repete a base e somos expoentes. X mais x, 2x. Aí, vamos aqui nas opções. Ih, Fabrício, deu ruim. Não tem aqui a opção. Mas observe o seguinte, esse camarada aqui, amigo, é a mesma coisa que 2 ao quadrado elevado a x. Lembra? Potência da potência, repete a base e multiplica os expoentes. Então, na verdade, isso pode ser escrito como 3 vezes 4 elevado a x. E aí aparece ali no item D da questão o gabarito. Beleza, galera? Fechou? E aí? Seguro? Como é que tá? Tá gostando? Deixa o seu curtiu. Meu amigo, é assim. Beleza? Então, ó, revisãozinha fantástica para a sua aprovação. Estou sentindo que esse ano vem essa aprovação, amigo. Vem sim. Vamos lá? Questão de número 5, rapidinho, olha só. Uma empresa trabalha com fretamento de ônibus para o litoral. O valor cobrado por passageiro, no caso dos 50 lugares disponíveis serem todos ocupados, é de R$ 40. Então, você paga 40 desde que os 50 lugares estejam ocupados. No caso de não ocorrer a lotação máxima, cada passageiro deverá pagar, informação importante, R$ 2 a mais por assento vazio. Por assento vazio. Beleza. O valor máximo arrecadado por essa empresa numa dessas viagens é... Galera, seguinte, eu vou chamar aqui de X o número de assentos vazios. Beleza?
X é o número de assentos vazios. Então, como é que eu posso expressar o valor arrecadado? Vamos chamar de V esse valor. V é o valor arrecadado. Bom, se eu tenho X lugares vazios e o total é 50, significa que 50 menos X corresponde ao número de pessoas que ocupam, né, que estão dentro desse ônibus. Correto? Concorda comigo? Pego o total, desconto o número de assentos vazios, o que sobra são os assentos ocupados, ou seja, a quantidade de pessoas, tá? E aí você tem que multiplicar, né, o número de pessoas pelo respectivo valor que cada pessoa vai pagar. Quanto que cada pessoa vai pagar? Ela vai pagar R$40 mais R$2 por assento vazio. Deu para compreender? Vamos repetir, ó. 50 menos X corresponde ao número de pessoas. Quanto que cada pessoa vai pagar? R$40 mais R$2 por cada assento que estiver vazio. Beleza? Dá para fazer uma simulação aqui, você vai, de repente, enxergar até um pouco melhor. Mas se já entendeu, agora é encontrar a expressão que representa essa situação. Então, a gente tem que aplicar aqui uma distributiva, vai ficar assim, ó, 50 vezes 40 dá 2.000. 50 vezes 2x dá 100x. Menos 40x menos 2x ao quadrado. Ou seja, o valor arrecadado é dado por menos 2x ao quadrado mais 60x mais 2.000. Galera, é um clássico que envolve função quadrática. Na verdade, máximo e mínimo da função quadrática. Galera, valor em valor máximo, custo mínimo, já pensa direto na função quadrática. Então, a dica é você chegar numa expressão, né, num polinômio do segundo grau. Beleza? Então, aqui a gente tem uma função quadrática, que claro, o V está representando o nosso f de x. E aí, vem aquela pergunta do aluno. Pô, Fabrício, aqui eu calculo o x do vértice ou y do vértice? É o seguinte, tem uma interpretação para isso. Vamos olhar aqui graficamente o que acontece, só para a gente tentar entender, para ir para essa prova mais seguro sobre isso. Tem vários problemas que falam de área máxima, valor máximo, né? Então, sempre bom a gente tentar entender o que está acontecendo. Como a gente observa aqui, o coeficiente do termo x ao quadrado, que é o a, ele define a concavidade. Toda vez que o a é negativo, a concavidade está apontada para baixo. Então, é uma parábola mais ou menos assim, tá? Inclusive, ela cruza aqui, ó, o eixo y no valor de c, que seria o equivalente a 2.000. Bom, mas isso aqui não vem ao caso. Só para a gente... Então, só para a gente ir lembrando, aproveitando, né? Então, observe o seguinte, esse aqui é o vértice da parábola, tá? É o vértice da parábola. Aqui, eu tenho o y do vértice e aqui eu tenho o x do vértice, beleza? Isso. Como ele quer o valor máximo, e aqui eu tenho uma função de v em função de x, que indica a quantidade de assentos vazios, tá? Então, como ele quer o valor máximo, eu vou calcular o y do vértice. Mas veja, ele poderia perguntar o seguinte, qual o número de assentos vazios que me dá o valor máximo de arrecadação? Aí sim, eu calcularia o x do vértice. Bom, então nesse caso, a gente já sabe que o que a gente precisa é do y do vértice. Vamos lembrar da fórmula? Y do vértice menos delta sobre 4a. Então, y do vértice, perdão, deixa eu aqui. Y do vértice menos delta sobre 4a. Então, vamos calcular aqui. Vamos aproveitar, né? X do vértice menos b sobre 2a. Galera, não tem jeito. Tem que ir para a prova
com essas fórmulas, né? Pelo amor de Deus. Beleza, então vamos lá. Menos delta sobre 4A. Então vai ficar P ao quadrado, então fica 60 ao quadrado menos 4AC sobre 4A. 4 vezes. Então agora é fazer continha, né? Com calma. 60 ao quadrado, isso dá 3.600. Menos com menos dá mais. 4, aqui vai ficar 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 4 dá 16. Então fica mais, né? Menos com menos dá mais. 16.000 sobre. Aí é o seguinte, ó, tem esse menos aqui. Esse menos com esse menos dá mais, né? Eu vou usar dessa forma, tá bom? Então, anula esse sinal de menos aqui do denominador. Então, ó, 4 vezes 2 dá 8. Então, somando aqui, temos, só rolar um pouquinho, vai ficar 19.600 dividido por 8. Então, me ajuda aqui. Quanto é que dá isso? 2 vezes 8 dá 16. 16 para 19 sobra 3, 36. 4 vezes 8 dá 32. 32 para 36. Faltam 4, 40. 5 vezes 8, 40. Resto 0. 2.450, letra D. Deus vai garantir a sua aprovação, meu amigo. É isso aí. Belezinha? Show! Ó, questão clássica, cara. Questão clássica. Função quadrática. Beleza? Tem que saber. Tem que saber. É isso. Gente, vamos lá. Questão de número 6. Um recém-nascido com peso de 3.600 gramas foi internado com quadro de infecção. O médico prescreveu um antibiótico na dose de 50 miligramas para cada quilograma de peso do paciente a cada 12 horas por via endovenosa. A diluição da medicação é de 1 grama para cada 25 ml de água destilada. A dose que deve ser prescrita por dia, preste atenção, por dia, é de em ml. Então vamos lá. Primeira coisa é o seguinte: o médico prescreveu um antibiótico na dose de 50 miligramas para cada quilograma do paciente. Então o bebezinho tem, na verdade, 3.600 gramas, que é o mesmo que 3,6 quilogramas. Então, se é 50 para cada quilo, 50 vezes 3,6, né? Aqui a gente multiplica por 100 e divide por 2, né? 50 é 100 dividido por 2. Então, vai multiplicar por 100, dá 360, perdão, dividido por 2, 180. Então, temos 180 miligramas aqui na dose, né? Só que essa medicação, ela é diluída, né? A diluição da medicação é de 1 grama para cada 25 ml. Bom, aqui nós temos quantos gramas? 0,18 gramas, certo? Então, se para 1 grama eu vou para cada grama, perdão, a diluição de 1 grama para cada 25 ml, se eu tenho 0,18 gramas, 0,18 gramas vezes 25 ml. Por quê? Porque ele quer saber a dose para o paciente em ml, tá certo? Só que notem o seguinte, ele toma essa medicação de 12 em 12 horas. Ou seja, por dia, ele toma 2 vezes. Por exemplo, se ele tomar às 8 da manhã, ele volta a tomar às 8 da noite e no dia seguinte, 8 da manhã, 8 da noite. Então, ele toma precisamente 2 vezes na semana. Então, 2 vezes por dia, perdão. E aqui, não sei se ficou claro por que eu multipliquei. Observe que é uma regra de 3 simples, né? Se 1 grama são diluídos para cada 25 ml, né? Então, 0,18 gramas, que é
o valor correspondente à dose é o x, né? Então, x vezes 1 é igual a 0,18 vezes 25, que está aqui. E esse resultado eu vou multiplicar por 2, porque são 2 doses por dia, de 12 em 12 horas. Então, fazendo aqui as contas, eu tenho 0,18 vezes 25 vezes 2 dá 50. Fazendo aqui as contas, 0,18 vezes 50, esse zerinho aqui faz a vírgula andar para cá, é a mesma coisa que multiplicar 1,8 vezes 5. 5 vezes 8, 40, vão 4, 5 vezes 1 dá 5, mais 4 dá 9,0. Então, 9 ml é a dose diária e 9 você encontra aqui no item. Beleza, guerreiro? Fechou? Questãozinha aí que envolve a proporção, né? Conceito importantíssimo, né? Então, aqui transformamos as unidades, então é importante observar isso, né? Aqui a gente achou em miligramas, e aí ele transforma aqui, a gente precisa transformar, porque a diluição está de 1 grama para cada 25 ml, tá certo? Então, se eu tenho 0,18 gramas, está aqui, ó, 0,18 vezes 25 ml, para você encontrar o valor em ml, vezes 2 para encontrar a dose por dia, a dose diária. Tá legal? Beleza, gente? Ó, questãozinha bem legalzinha, hein? Bem clássica também dos concursos, né? Maravilha, ó. Questão de número 7. Vamos à leitura. 2 impressoras funcionando simultaneamente imprimem certa quantidade de páginas em 36 segundos. Sozinha, uma delas imprime a mesma quantidade de páginas em 90 segundos. Funcionando sozinha, para imprimir a mesma quantidade de páginas, a outra impressora gastaria... Bom, galera, olha só, essa questão é uma questão que vem num formato clássico chamado de problema das torneiras, e se eu não me engano, ano retrasado estava lá. Não sei se foi em 2018 ou 2019. É uma questão que caiu no concurso, beleza? Então, como é que a gente pensa, qual é a estratégia, qual é a saída clássica também para esse tipo de questão? Você vai pensar o seguinte, em 1 segundo, sempre na unidade, né? Aqui a gente vai usar segundo porque está medindo o tempo em segundos. Então, em 1 segundo, a primeira impressora, ela imprime 1/90 das folhas. Nessa, ela precisa de 90 segundos para fazer a tal tarefa, que é imprimir uma determinada quantidade de folhas. 1/90, né? Em 1 segundo, ela imprime 1/90 das folhas. A outra, eu não sei em quanto tempo, mas eu sei que, supondo um t qualquer, 1 sobre t representa a fração que ela executa em 1 segundo. Deu para compreender? Então, se ela precisa lá de t segundos para fazer tal tarefa, em 1 segundo, ela imprimiu 1 sobre t das folhas, que representam lá o total do trabalho, tá bom? Juntas, elas, em o mesmo 1 segundo, vão executar 1/36 da tarefa. E pronto. Agora, a gente vai efetuar o MMC entre 90 e 36 e T. Efetuando o MMC entre 90, T e 36, isso dá 180T. Então, aqui fica 2T. Aqui, naturalmente, fica 180. E aqui fica 5, né? 6 vezes 5, 30. Perfeito. 5T. Pronto. Olha só. Sai imediatamente. 2T mais 180 é igual a 5T. Pronto. Vou isolar esse T, passando aqui, ó, 2T para cá. Então, vai ficar 5T menos 2T, dá 3T, igual a 180. E, portanto, T é igual a 180 divididos por 3 é igual a 60 segundos. Olha lá. Maravilha.
Está aqui na letra C da questão. Show? Então, galera, ó, questão clássica. E é muito comum ela vir naquela roupagem ali de torneiras, né? Então, fiquem atentos porque já tivemos questões desse tipo na nossa prova. Beleza? Tranquilo? Fechou, então. Mais uma questão, galera. Aqui, ó, farto material para você se dar bem na prova. Olha só. Vamos lá. Questão de número 8 diz o seguinte. A razão entre homens e mulheres, nessa ordem, em uma turma com 143 pessoas da FGV, equivale à dízima periódica 0,83, com um tracinho aqui em cima do 3. Isso significa, galera, que ele está marcando para você o período, tá? Não sei se está dando para ver, ó. Reforçar aqui, ó. Aqui o período é 3, tá? Isso que ele fala que é uma dízima periódica. O número de mulheres dessa turma supera o número de homens em... Então, observe que a razão entre homens e mulheres é, nessa ordem, numa turma de 143 pessoas, equivale à dízima periódica 0,833. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é transformar essa dízima em uma razão. Então, o que eu vou fazer aqui? Vamos lembrar, né? Como é que a gente transforma, galera? Tem que se lembrar, né, cara? Lembrar. Ih, Fabrício, não lembro. Então, o momento é esse. É o seguinte, essa aqui é uma dízima periódica composta, né? Você tem parte com período e parte sem período. Então, vamos lembrar aqui, ó. Você primeiro destaca o período. Qual é o período dessa dízima? O período é 3, é o algarismo ou os algarismos que se repetem. Quem está se repetindo é o 3, então 3 é o período, tá? A mesma quantidade de noves que você coloca no denominador é o que equivale à quantidade de algarismos no período. Então, um novezinho. Pronto. E aí, no anteperíodo, funciona assim. Eu tenho um algarismo no anteperíodo, a mesma quantidade deve ser colocada de zeros. Então, um algarismo no anteperíodo, 1, 0. Beleza? E no numerador, como é que eu faço, Fabrício? Você faz assim, você junta a parte inteira, que no caso aqui é 0, parte inteira, anteperíodo e período formando o número. Então, fica 0,83, que é a mesma coisa que 83. E tira aquilo que não é período. Você vai formar um número com a parte inteira e o anteperíodo. Só não entra o período, ok? Então, aqui forma-se um número 0,8, que é a mesma coisa que 8. Bom? Então, ó, 83 menos 8 dá 75. Então, fica 75/90. Dá para simplificar por 15, né? Por 15, isso aqui dá 5 e isso aqui dá 6. Então, a razão é 5/6. Ele deu um trabalhinho aí extra, né? Para a gente achar a razão. Muito bem. Aí ele fala que a razão entre homens e mulheres, nessa ordem, é de 5/6. De 5 para 6. E ainda diz que o total, ou seja, homens mais mulheres, é igual a 143. Bom, a quem prefira resolver isso aqui utilizando sistemas e tal, eu vou te mostrar aqui um caminho que é bastante legal, tá? O que acontece? O total está aqui expresso. 143. Então, se eu somar 5 com 6, olha o que acontece. 5 mais 6 é igual a 11. E 11 está para 143, assim como o total aqui também forma essa proporção. Em outras palavras, galera, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. 11 vezes um número dá 143. 143 é um múltiplo de 11. Sempre vai acontecer isso, tá? E aí, o que vai acontecer? 11 vezes quanto dá 143? 13. 13 vezes 11 dá 143. Ou seja, 5 vezes 13 e 6 vezes 13 vai me dar, né, esse produto vai me dar exatamente o número de homens e mulheres. Beleza? Galera, dá para você aplicar aqui uma substituição, resolver o sistema? Dá. Mas olha só, você soma aqui, ó, 5 mais 6. Qualquer que seja a razão. Somou. Aí você pega o total e divide para achar esse fator de proporcionalidade.
Se o total, né, de 5 mais 6 foi multiplicado, que deu 11, foi multiplicado por 13 daqui para cá, então daqui para cá é multiplicado por 13 e daqui para cá também é multiplicado por 13. Olha só, então vai ficar assim, ó, H é 5 vezes 13, que dá 65, e M vai ser 6 vezes 13, tá? 3 vezes 6, 18, 70. Tá? E aí o que ele quer é o seguinte, ele quer a diferença. Aí, muito fácil, né? Aqui a diferença, já dava para perceber, é de precisamente 13 pessoas. Tá? E 13 pessoas está aqui, no item E daqui. Ok? Então, galera, é isso. Ó. Montou a proporção. Tem o total, soma aqui, ó, 5 mais 6, seja qual for a razão. Aí você pega o total, divide por essa soma, você vai encontrar o fator de proporcionalidade, bom? E cada termo aqui vai seguir esse fator de proporcionalidade. Então, basta fazer 5 vezes 13, 6 vezes 13, para você encontrar exatamente os valores de homens e mulheres da questão. Perfeito? Maravilha, ó, questãozinha clássica também aí de proporção, tá bom? Beleza, chegamos à penúltima questão, gente. Olha só. Peraí, acho que já deu mais de 1 hora, né? Olha só, ou tá dando quase 1 hora, não sei. Vamos lá, ó, questão de número 9. O álcool 70 é um produto no qual qualquer quantidade contém 70% de álcool etílico puro e 30% de água. Esse álcool é indicado para o uso profissional, como, por exemplo, nos hospitais. Para fins domésticos, utiliza-se o álcool 40, que é eficiente para limpeza e muito mais seguro. Nesse contexto, considere 1 litro de álcool 70. Qual a quantidade de água em ml que deve ser acrescentada a esse produto para obter álcool 40? Gente, então é o seguinte, vamos pensar aqui, ó, nessa informação. Considere 1 litro de álcool 70. Como ele diz que é 70% de álcool, 1 litro são 1.000 ml. Né? Então, eu vou transformar, porque o meu problema pede em ml. Então, 1 litro é igual a 1.000 ml. Bom, então, no caso do álcool 70, eu tenho 70% de álcool. 70% de 1.000, facilmente, 700. Nem precisa escrever. Então, é 700, a razão é 700 ml para 1.000 ml. Então, o que acontece aqui? Ele quer saber a quantidade de água que deve ser acrescentada, ou seja, eu não vou mexer na quantidade de álcool, 700. Eu vou acrescentar um X aqui de água na solução, ou seja, eu vou passar a ter mais de 1 litro, mais de 1.000 ml, para que isso aqui se dilua e chegue na proporção de um álcool 40, que é 40%, né? 40% é de álcool. Então, vai ficar assim, 40%, né? Álcool 40, 40% de álcool. E aí, gente, o que acontece? Aqui eu posso dar uma simplificada boa, né? Então, aqui eu encontro a razão de 2 para 5. Beleza? Pronto. E agora, o que eu vou fazer? Vou multiplicar cruzado. Ó. Aqui vai ficar 2.000 mais 2x igual a 7 vezes 5 dá 35, 3.500. Logo, eu tenho que 2x é igual a 1.500 e, portanto, o x é a metade disso, 750 ml. E 750 ml você encontra aqui novamente no da sua questão. E é isso, guerreiro. Chegamos à nossa última questão. Então, note aqui, ó, questão também clássica envolvendo um conceito de proporção muito importante. Beleza, gente? Por fim, vamos lá. Questão de número 10. Galera, chegou aquele momento de despedida, né? A nossa última questão.
Só verifica aí se você deixou aquele curtiu para mim, aí se você gostou naturalmente, tá? E espero aí que tenha sido útil, né, para você fazer uma revisão aí antes da sua prova, beleza? Então vamos lá, ó. Os preços que aparecem no cardápio de um restaurante já incluem um acréscimo de 10% referente ao total de impostos. Na conta, o valor a ser pago contém um acréscimo de 10% relativo aos serviços, à gorjeta. Se o valor total da conta for R$ e o cliente, se o valor total da conta for R$ o cliente estará desembolsando pelo custo original da refeição em reais a quantia de. Então, o que acontece? O preço P a ser pago é o custo vezes um acréscimo de 10%. E aí, gente, nós vamos ter que lembrar aqui uma coisa chamada de fator de aumento. Lembram disso? Fator de aumento? O fator de aumento é sempre expresso por 1 mais I, onde I é essa taxa percentual na forma decimal. Então, no nosso caso aqui, o nosso I de 10% é a mesma coisa que 0,1. E, portanto, o fator de aumento do problema é de 1 mais 0,1, que é igual a 1,1. Então, 1,1 é o valor final acrescido de 10%. É uma parte inteira mais 10%. Então, ao custo, eu acrescento 10%. E depois, observe, na conta, o valor a ser pago contém um acréscimo de 10% relativo à gorjeta. Ou seja, é aquele acréscimo em cima de acréscimo. Então, são taxas sucessivas. Então, eu vou acrescentar 10% novamente. Então, o preço final é o custo multiplicado por 1,1 vezes 1,1. É 11 vezes 11, não é isso? E aí acrescenta 2 casas decimais. 11 vezes 11 dá 121. Com 2 casas decimais fica 1,21. E, portanto, o custo é o preço final dividido, né, passando para cá, por 1,21. E isso você encontra no item B, Benayon, na questão. Falou, galera? Show? Bom, encerramos aqui a nossa aula. Eu espero que tenha sido útil, espero que vocês tenham aproveitado aí ao máximo essa aula. E relembrando aqui que nossa prova é agora domingo e desejo a todos aquela imensa sorte, que Papai do Céu esteja aí olhando por vocês nesse momento que define muitas vidas. Falou? Contem comigo, sempre estamos juntos. Forte abraço e até a próxima, galera.